Meus irmãos, esse salmo, Salmo de Davi, a experiência da arca, a gente nota aqui que Davi faz alguns compromissos com o Senhor. Ao mesmo tempo, o salmo destaca compromissos de Deus com Davi. E nós podemos aplicar a nossa vida. Nós fizemos alguns compromissos com Deus no dia que nos batizamos, demos a nossa profissão de fé. E Deus, naquele dia, se comprometeu também conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ver esse salmo por essa perspectiva. O compromisso do homem com Deus e o compromisso de Deus com o homem. Em primeiro lugar, a gente nota aí o compromisso do homem para com Deus. Aí o salmista está pedindo para Deus lembrar. Lembra, Senhor, possivelmente da promessa que Deus fez a Davi, de todas as suas provações, de como ele jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Em especial, ele vai falar da preocupação de Davi em encontrar um lugar de morada para o Senhor. Mas qual é o compromisso aqui? Ele jurou, ele fez um voto a Deus. Em outras palavras, fazer um juramento ou um voto ao Senhor é lícito ao servo de Deus. Ele se comprometeu dizendo, eu estou falando a verdade, eu prometo tal coisa. Então, é lícito ao crente fazê-lo ao Senhor, juramentos ou votos. Agora, vejam, geralmente, a tendência do cristão é fazer uma promessa, voto ao Senhor, quando está enfrentando uma dificuldade ou desejando alcançar algo. A gente quer alguma coisa, a gente está vivendo uma situação perigosa, difícil, então a gente aí invoca ao Senhor. Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me salvar, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vocês lembram do Eucana, que tinha duas mulheres, Penina e Ana? Eles subiam ao lugar onde estava a arca do Senhor, e lá eles cultuavam, e a mulher, a Penina, ficava ridicularizando Ana, porque Ana não tinha filhos, e ela chorava muito quando tinha essas reuniões anuais. E diz a palavra que Ana se apartou da família, né? E levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor. Ela agora vai fazer um voto. Chorou abundantemente e fez um voto. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, a promessa, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Na sua aflição, ela fez um voto pedindo a Deus uma graça. Veja que é lícito, então, e a gente sabe que Deus, um ano depois, atendeu e deu a ela Samuel. Invocar a Deus, chamar o nome de Deus como testemunha, geralmente é um juramento, eu juro que estou falando a verdade no nome do Senhor. Invocar a Deus como testemunho sobre pena de castigo divino, sim, porque não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois ele não terá por inocente o que toma seu nome em vão. Quando a gente invoca o nome de Deus, seja pelo juramento, seja pelo voto, é uma coisa muito séria, muito séria. Isso pode ocasionar até uma punição, caso a pessoa não cumpra o que prometeu.
Então, invocar a Deus como testemunha sobre pena de castigo divino do que afirma ou prometeu em determinadas ocasiões é lícito ao cristão. Então, vejam que é uma coisa séria, solene. Isso a gente faz no casamento, eu prometo, no batismo, eu prometo, né? Então, Paulo usou desse argumento, desse juramento, quando escreveu, por exemplo, a carta aos Romanos. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Aí, agora ele invoca a Deus. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Quer dizer, olha, eu digo diante de Deus que eu sempre oro por vocês. Então, é uma palavra do apóstolo, né? Então, o voto não é algo obrigatório, mas na cerimônia do batismo e da profissão de fé e no casamento, esses votos são voluntários e, ao mesmo tempo, obrigatórios. Quem quer casar, quem quer se batizar, quem quer dar profissão à fé, vai ter de fazer um juramento na presença do Senhor. Quem não quer, não precisa casar, não precisa dar a profissão de fé. Foi assim que Filipe disse ao eunuco, né? O eunuco ele foi evangelizado por Filipe e ele viu água ali e disse: o que me pede que eu seja batizado? Aí Filipe disse: é lícito, se creres de todo o coração. Aí ele faz a afirmativa, o homem: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele fez a afirmativa. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, foi pela afirmação dele que Filipe, então, o batizou. Não podemos fazer voto ou juramento que contrarie ou nos embaraçem a cumprir a palavra de Deus. Posso fazer um voto? Sim. Posso fazer um juramento? Sim. Agora, esse voto, esse juramento, não lhe pode impedir de fazer o que Deus manda. Lembra que alguns homens queriam matar o apóstolo Paulo e fizeram um juramento que não iam comer enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Esse juramento não poderia ser feito. Por que não poderia ser feito? Porque esse juramento é contra a palavra de Deus: não matarás. Então, o juramento não pode contrariar a palavra do Senhor. Todo voto lícito, correto, direito, mesmo feito a descrente, devemos cumprir para não sermos reprovados por Deus. Que coisa séria, né? Ninguém é obrigado a fazer voto nem juramento. Mas se eu fiz, mesmo que seja uma pessoa que não é crente, se o voto não é proibido por Deus, eu tenho de cumprir. Diz assim a palavra: quando a Deus fizerem algum voto, não tarde em cumpri-lo. Por que a Deus? Porque todo voto, todo juramento é invocado o nome do Senhor. Deus está sendo o juiz daquela palavra que estamos empenhando. Porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consinta que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então Deus se voltará contra a pessoa que não cumpre a palavra, né? Nos relacionamentos do dia a dia, não devemos fazer juramentos, mas dizer a verdade.
Então, eu me relaciono com o vizinho, com o colega de trabalho, eu não preciso jurar perante eles, como diz Mateus 7. Não jurareis, né? Nem pelo trono, nem pela terra. Vou ler aqui. Tendo ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Os fariseus ensinavam que a gente podia fazer juramento a toda hora. Jesus disse: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, na minha relação cotidiana, eu não sou obrigado a fazer voto nem juramento a ninguém. Mas, em momentos especiais, eu posso fazer votos e juramentos ao Senhor. Ninguém pode nos obrigar a fazer juramento, exceto as autoridades constituídas por Deus. Se a gente lembrar no tempo de criança, o outro colega disse: você jura pela sua mãe, você jura pelo seu pai. A gente até jurava pelo pai, né? Mas não jurava pela mãe. A gente precisa entender que nós não somos obrigados a obedecer determinada pessoa que quer nosso juramento, não. Nós somos obrigados a prestar juramento perante as autoridades da igreja ou civil, quando a gente vai jurar bandeira. Jurar bandeira é obrigatório, porque ali se pede. Ou quando vai num tribunal, você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, então ali o juiz exige que a pessoa fale a verdade. O próprio Jesus, quando estava ali no Sinédrio, sendo interrogado pelo Sinédrio, ele não respondia, não dizia nada. Aí o grande sacerdote disse assim: me diga se você é de fato o Filho de Deus. Aí Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Quando ele botou Jesus em juramento, Jesus então falou a verdade para ele, né? Quem fez voto ou juramento lícito deve cumprir sob pena de castigo, de receber castigo da parte do Senhor. Eu até lembro o Simei, que amaldiçoou a Davi quando fugia de Absalão, mas Davi depois retorna, e antes de Davi morrer, disse Davi a Salomão: olha, não deixe esse rapaz ir à cova em paz. Aí Salomão chamou esse Simei e disse: olha, você agora vai morar em Jerusalém e não vai sair mais de Jerusalém. Se você sair de Jerusalém, você vai morrer. Aí o cidadão disse: eu juro que não vou sair. Passou 3 anos. 3 anos um escravo dele fugiu e ele foi atrás, atravessou o rio e foi atrás do escravo e voltou. Aí Salomão mandou chamá-lo. Salomão perguntou-lhe: por que há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que será morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça? Simei disse ao rei: boa esta palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. Ele se comprometeu. Mas aí ele quebrou. Salomão mandou chamar: rapaz, você não jurou em nome do Senhor que ia ficar nesse território? E por que você saiu? Agora o seu sangue vai cair sobre a sua própria cabeça. Você é culpado da sua morte, porque você prometeu e não cumpriu. Coisa séria, né? Então, essa é a primeira lição do compromisso de Davi com Deus. Davi fez votos a Deus. Agora vejam novamente, compromisso do homem para com Deus 2. Nós nos comprometemos, como Davi, priorizar o interesse do reino de Deus. Vejam, que voto foi que Davi fez? Versículo 3 a 5 especificamente. Vamos ler? Não entrarei na tenda em que moro,
nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Vocês lembram que nesse período de Davi, desde que Samuel morreu, os filisteus levaram a arca, e a arca ficou um tempo na mão dos filisteus. Depois os filisteus devolveram essa arca. Essa arca foi para uma determinada cidade. Lá os homens da cidade olharam para dentro da arca, que era proibido, e morreram 70 homens. Eles aí mandaram a arca embora, e a arca foi para uma outra região, e ficou ali nessa casa de um rapaz chamado Abadomes, mais ou menos esse nome. Fugiu agora o nome dele. Então ele estava ali na casa desse rapaz. E Davi agora disse: eu vou providenciar um lugar para a arca ficar, que é a cidade de Davi. Esse foi o juramento dele. O juramento dele era que ele iria priorizar na sua vida encontrar um lugar para a arca do Senhor. Não era o templo, mas o lugar onde botar a arca do Senhor. Ele iria dar prioridade a isso. Inclusive, o termo aqui poético diz que ele não ia nem dormir enquanto não encontrasse esse lugar. Ele iria priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. Lembra? Buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus, irmãos, deseja serviço exclusivo por parte dos seus servos, e nada pode se opor entre nós e o Senhor. Nem o sono, nem família, nada pode se opor ao nosso serviço a Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nem a nossa vida é mais importante do que servir a Deus. Nosso compromisso de servir a Deus precisa ser em todas as áreas da vida. Não é só na igreja, é na família, é no trabalho, é no Estado, é nos nossos relacionamentos diversos. Paulo fala dessa nosso compromisso de agradar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Coisa grande, coisa pequena, o nosso alvo na vida é glorificar a Deus. E Davi disse: olha, eu tenho essa prioridade, eu vou procurar uma casa para o meu Deus. Então, a gente nota que o que deve nos impulsionar a servir a Deus, pelo menos são duas coisas. E eu falei recentemente: o caráter de Deus, quem Ele é, e o que Ele tem feito por nós. Deus é grande, Deus é único, Deus é verdadeiro, mas também Deus é bondoso, amoroso. Ele me abençoou com dádiva dessa vida, com dádiva da eternidade. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, eu devo ser movido a servir a Deus por esses dois princípios. Lembremos que Deus deu seu Filho por nós, e nós devemos dar a vida por Ele. Ele exige isso. Filho meu, eu quero o teu coração. As decisões que tomamos em todas as áreas da vida não devem contrariar a palavra de Deus revelada, para podermos servir a Deus corretamente. Foi essa palavra que ele deu a Josué. Não cesse de falar deste livro, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito.
quando nós estamos debaixo da influência da carne, velha natureza, servir a Deus não é prioridade, mas debaixo da influência do Espírito de Deus, Deus tem o primeiro lugar em nossa vida. Então, esse é o motivo porque às vezes a gente não está servindo ao Senhor, a influência da carne, mas estamos debaixo da influência do Espírito, nós vamos agradar a Deus ou servir a Deus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Então, sirvamos a Deus em espírito e em verdade. Servir a Deus não será um peso, se tivermos passado pela experiência do novo nascimento e tivermos também comunhão com o Senhor. É preciso nascer de novo e é preciso estar andando com Deus. Então, esse serviço diário não será nunca um fardo para nós. Vejam agora no versículo 6 a 10. O terceiro compromisso de Davi, o compromisso do homem com Deus. Ouvimos dizer que a arca se acha em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Ele tentou, a primeira vez, tirar a arca da casa de Obed-edom, esse cidadão. Os filhos de Obed-edom foram conduzindo o carro, né? E de repente o carro deu um tropeço, aí eles seguraram e morreram na hora. Aí Davi ficou com medo, disse, não quero essa casa de mim não, que eu posso morrer. Não quis. A arca ficou parada. Agora aqui, Davi disse, lembra que ele prometeu? Qual foi a promessa? Eu vou levar a arca do Senhor para um lugar especial. E ele não estava cumprindo a palavra, com medo de morrer. Agora ele disse, vamos fazer de maneira diferente. Vamos chamar os homens que são aptos para levar a arca, os sacerdotes. Aí os sacerdotes vieram. Cada passo que dava, eles sacrificavam um animal. E assim Davi, inclusive, dançou. É o texto que a gente encontra, Davi dançou na presença de Deus. Foi quando a arca foi levada para a cidade de Davi. Então, vejam, aqui a gente aprende que nós nos comprometemos, como Davi, a adorar a Deus. Então, veja que é adoração, é serviço. O Pai Celestial procura adoradores que o adorem segundo a revelação da sua palavra, em espírito e Deus quer ser adorado. Deus gosta de ser adorado, seja em família, seja individual, seja coletivamente. Deus gosta dos louvores, Deus se agrada com os nossos louvores. No Antigo Testamento, havia cultos obrigatórios, havia um culto todo dia, às 9 horas e às 15 horas, todo dia, além do sábado, além das festas, da lua nova e outros momentos, eles tinham um calendário de culto. No Antigo Testamento havia cultos obrigatórios e quem morava muito distante de Jerusalém, que era o único lugar que podia adorar a Deus, era obrigado a participar de 3 festas por ano. Não importa se ele fosse lá de Goiás.
e o templo na Bahia. Ele, ao menos 3 vezes ao ano, tinha de ir na Bahia para prestar culto a Deus. Veja como Deus gosta dos louvores, né? Deus estabelece um dia específico para que seu povo pudesse adorá-lo. Lembra? Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, na igreja antiga, eles tinham essa observação, um dia inteiro para adorar a Deus. E nós passamos a fazê-lo depois da ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, no domingo. Seja o sábado, seja o domingo, Deus estabeleceu um dia que Ele quer que seja adorado. Eu não posso dizer assim, eu estou trabalhando, eu estou me divertindo. Não, esse dia é o dia de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Sabemos que uma das atividades na eternidade, uma das coisas que nós faremos na eternidade é adorar a Deus em comunidade. Apocalipse, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, que representam a igreja, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Anjos, homens, todos adorando ao Senhor na beleza da santidade. Não sabemos o que vão fazer tudo lá, mas uma das coisas que vai ter é o culto público. Haverá o culto público no céu. O prazer do cristão é tão grande em adorar a Deus, que ele deixa o conforto do seu lar para servir a Deus com os seus irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Esse povo vinha de longe, em perigo no caminho, do frio, de assalto, das feras, mas eles vinham cantando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto, irmãos, é para Deus, não é para homem. Caim ofereceu uma oferta, Abel ofereceu uma oferta, mas diz que Deus não se agradou de Caim, mas se agradou de Abel. Se você não foi salvo por Cristo, não entenderá a importância do culto a Deus. Eu vou parar aqui e no próxima quinta eu quero falar do compromisso de Deus com o homem. Mas aqui nós aprendemos, relembramos, votar é correto, segundo a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós devemos priorizar o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Terceiro, temos de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus nos abençoe. Amém.